Bom dia, irmãos. Domingo na casa do Senhor, nesse final de mês, 30 de março de 2025, na Igreja Voz Bíblica, trazendo para você a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Nós estamos dando uma série intitulada 10 ilusões satânicas fatais. Tem a ver com o diabo engana as pessoas, pelo menos que nós temos 10 vertentes. Nós já vimos duas. Nós já vimos orgulho, a segunda autoestima e hoje a mentira. Eu dei como subtítulo, na verdade, 2 subtítulos: mentira e enganos desmascarados. O segundo subtítulo, uma genealogia da falsidade. Uma genealogia poderia ter chamado uma arqueologia da falsidade, para descobrir de onde surgiram as civilizações do passado, as culturas. A arqueologia escava, escafuncha, faz todo um trabalho para desenterrar, para limpar artefatos, memórias, para recuperar o passado. Uma genealogia da falsidade ou uma arqueologia da mentira é descobrir o que está por trás da mentira. Eu coloquei aí um personagem de uma história para criança, onde um marceneiro que trabalhava com madeira, ele fez um boneco, e lá por um acontecimento milagroso de magia, o boneco ficou vivo. Um boneco de madeira chamado Pinóquio, e era muito travesso aquele boneco de madeira. E acontecia uma coisa interessante na história inventada, né? Dizia que sempre que Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. Por isso que eu coloquei ali o Pinóquio. A pessoa que mente, ela é comparada a Pinóquio. Também nós temos grandes mentirosos desmascarados na Bíblia. Eu vou usar Ananias e Safira como um exemplo catastrófico ou danoso da mentira na vida de uma família, de um casal, de uma sociedade. Então, aí as 10 ilusões fatais: orgulho, autoestima, já dados, começando hoje com a mentira. Depois veremos como o diabo usa mentira, como o diabo usa o sofrimento, heresias, milagres, luxúria, amargura, incredulidade para enganar e desviar as pessoas do propósito de Deus. Eu já falei sobre o boneco criado por Gepeto, que foi o marceneiro que criou, conforme a história. E o rapazinho, sempre que mentia, o nariz crescia. Qual é o tamanho do seu nariz? Se isso acontecesse hoje, quantas vezes o seu nariz ia crescer? Então, para essa série de ilusões satânicas, nós temos os textos chaves, onde é dito lá que Satanás, lá em Apocalipse 12:9, ele engana todo mundo. E em Gálatas 3:1 fala dos Gálatas enganados quando não obedecem à verdade, claro, por tentações do mundo, da carne e do diabo. O propósito do nosso estudo é aprender como Satanás ataca, para que nós não venhamos a ficarmos presos em suas armadilhas, em suas teias, tipo a aranha que monta toda uma teia invisível praticamente, os fios são bem fininhos, e o inseto vai, quando cai na teia, fica preso. A Bíblia diz: sejamos capazes de permanecer firmes contra os esquemas, os métodos, a metodologia do diabo, Efésios 6:11.
Satanás se utiliza de filosofias, ideologias, religiões e ciências falsas para desviar a humanidade de Deus e de seu Cristo. Introduzindo, breve recapitulação das partes anteriores. Como eu falei, nós vimos que o orgulho é tido, por exemplo, pelo teólogo batista Strong. Ele diz que o orgulho é a fonte de todos, aliás, Strong diz que o egoísmo é a fonte de todos os pecados. Outros teólogos dizem que o orgulho é a fonte de todo o pecado. Por isso que os dois primeiros têm a ver com orgulho e com autoestima, egoísmo, egocentrismo. Então nós vimos que o orgulho é o princípio do fim. O orgulhoso vai cair. Deus já determinou que mesmo que ele cresça e faça sua cama nas estrelas, e lá vai cair. E nós vimos na mensagem passada que há uma teologia invertida ou liberal, que em lugar do homem refletir a imagem de Deus, o homem quer mudar a Bíblia, os conceitos, para fazer que Deus pense igual ao homem. A autoestima ela é fatal, a autoestima ela é egocêntrica, ela faz o homem girar em torno dele mesmo. E hoje, a mentira, enganos desmascarados, uma genealogia da falsidade. Nós vamos orar e eu vou pedir a Lidiane que ore para que aprendamos as lições dessa mensagem. Ela é muito importante. Oremos. Senhor, meu Deus, damos graças a Deus por mais esse dia na tua casa, mais esse dia na tua presença. Eu te agradecemos porque podemos iniciar a nossa semana, Deus, assim. Que o Senhor possa ser com os irmãos aqui presentes, com a comunhão, possa ser com os irmãos também que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro à vida de cada um, cuidar de cada um, cuidar da sua família, ó Deus, e das suas dificuldades, de tudo que tem acontecido, que o Senhor possa cuidar, ó Deus. Mas que o Senhor possa ser também com essa mensagem, que ela fale diretamente no nosso coração e colocamos em prática, ó Deus, o que vamos aprender aqui. Não só, ó Deus, sirva para escutarmos e esquecermos depois. Muito obrigada por tudo, no nome do teu Filho Jesus, aqui eu oro, amém. Amém. Olha, se você não aprender as lições já dadas sobre o orgulho, o seu fim, o seu fracasso está determinado. Se você continuar se movendo em torno apenas do seu eu, da sua vontade, ninguém impedirá de você se danar, botar tudo a perder. E hoje, se a sua vida é marcada pela falsidade, pela mentira, também ninguém poderá evitar seu desastre pessoal, familiar, em geral. Ilusão satânica 3. O perigo de abraçar a mentira ou uma vida falsa. Começando com a principal fonte da mentira no universo. Começou com ele, a genealogia. Começa lá com Satanás. Quando ele auto-engana-se pensando que podia viver bem independente de Deus. E ele projeta engano para os demônios. E lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3:1-8, nós vemos aqui Satanás, o pai da mentira. Por isso que Jesus chama ele o pai da mentira. Ele enganou uma terça parte dos anjos no céu e enganou Eva no paraíso. Vamos ler o texto. Ora, a serpente, que Apocalipse diz que é Satanás, o diabo, era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ele vai mentir agora, né? E disse à mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente aqui conta a primeira história naquele início da raça humana, contradizendo a palavra de Deus. Então disse a mulher, foi que ele disse à mulher? Uma mentira.
certamente não morrereis. Eu disse que você vai morrer, mas eu digo que você não vai morrer. Ele acrescentou outra mentira, ele dá um resultado falso para a desobediência. Diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, ou seja, comer do fruto proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Uma sedução cativante, né? Sabendo o bem e o mal. E então a mulher caiu bem direitinho, foi enganada, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e comeram, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira. Então nós já sabemos o resultado. Deus disse, tu és pó e ao pó voltarás. A segunda história, o segundo texto, está em Atos 5, de 1 a 11. A reflexão sobre a mentira de Ananias e Safira nós vamos ver no final dessa mensagem. A igreja estava no seu início, estava muito animada, muitos convertidos, e nós vamos ver aqui no capítulo 4 que Barnabé ficou tão animado com a igreja que ele vendeu uma propriedade que tinha e pegou todo o dinheiro e deu para ajudar os carentes e os pobres lá na igreja primitiva. E todo mundo louvou a Deus, muita gente agradeceu a Deus por aquela generosidade de Barnabé. Então Ananias e Safira, que representam a religião superficial, hipócrita, fingida, não, nós não podemos ficar atrás, nós somos líderes e a gente tem que se destacar. Então eles venderam também outra propriedade e esconderam uma parte do dinheiro e chegaram para os apóstolos, fingindo que estavam sendo crentes espirituais. Vamos ler o texto. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Se você ler o capítulo 4, ele vai fazer isso porque Barnabé tinha feito isso corretamente. Ele vendeu a sua propriedade para ajudar na obra de Deus. Ananias e Safira, você vai ver o que eles vão fazer. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Marido e mulher combinados em fingirem ser bons crentes. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, dizendo, olha aqui, do jeito de Barnabé, não é só Barnabé não, também, olha aqui, nós vendemos a nossa propriedade, ficamos nem um centavo. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Você nota que a mentira é uma ilusão satânica, para que mentisses ao Espírito Santo, mentir para Deus, e retivesse parte do preço da herdade. Guardando, eu não ficava parado de só, vocês precisavam dar nada, mas já que estão dizendo que deram tudo e não deram, vocês estão mentindo. O diabo tentou destruir a igreja primitiva, através da perseguição, não conseguiu. Quanto mais perseguia e matava crente, mais outros crentes se levantavam, a igreja crescia. Então o diabo disse, eu vou levantar hipócritas dentro da igreja, falsos crentes, porque falso crente hipócrita na igreja é uma desgraça para a igreja. Aquela religião superficial. Tem a religião sobrenatural, a espiritualidade sobrenatural, a pessoa vive no Espírito, anda no Espírito e produz o fruto do Espírito. E a espiritualidade superficial, carnal, para impressionar, para ganhar likes, para ter ibope, para contar pontos. Guardando, o apóstolo Pedro diz, veja bem, naquela época Deus estava revelando o Novo Testamento, o apóstolo era como se fosse a Bíblia viva. Eles tentaram enganar o Espírito Santo e rejeitaram a palavra que era dada pelos apóstolos sobre ter vida sincera. Guardando a propriedade de vocês, não já era de vocês, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio, esse plano em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, mortos. No início da igreja primitiva,
os pecados eram tratados de forma fulminante logo no início, assim como na época da dispensação da lei. Ananias, aliás, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho perante Deus, e Deus fez sair fogo do altar e os matou imediatamente. Agora a mesma coisa com Ananias e Safira. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Disseram: não vale a pena ser crente de fachada, não vale a pena fingir. Deus está pegando pesado. Você sabia que Deus prefere que você seja contra as coisas dele do que você ficar nessa? Eu sou a favor, mas por trás, como o seu Francisco estava dizendo, ele falou de um crente que disse: não, eu sou crente da igreja, lá fora eu sou outra coisa, né? Ele disse: meu comportamento na igreja é um e lá fora sou outro. Ou seja, o comportamento de Ananias e Safira foi um, lá fora eles se enganaram. E Deus pega um cúmplice também, né? A mulher. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Aqui possivelmente a mulher, lembra que eles venderam o terreno, aí pegaram uma parte do preço, esconderam. Aí a mulher deve ter combinado com Ananias: ei, vai lá nos aportes, vamos fazer nosso teatro, e eu vou para o mercado comprar vestido novo, sapato novo. Passou 3 horas lá. Finalmente o Ananias não chega em casa, ela foi atrás. E chega lá: cadê o Ananias? E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Possivelmente ela estava nas compras, né? E disse-lhe Pedro: dize-me, vai dar uma chance a ela, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim. Lembra da Terta? O Pantaleão dizia as piores mentiras e usava a Terta, que era a mulher, para confirmar. Não foi, Terta? Foi. E ela acrescentava mais ainda: eu não fui pescar e não peguei um peixe de 5 quilos? Foi. Conte também aquele outro dia que você pegou um peixe de 10. Ou seja, Terta ainda esticava a baladeira. E foi o caso aqui da Safira. Vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Portanto, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertaste, entraste na aliança, os dois conversaram, para tentar o Espírito do Senhor? Ananias, pecar contra o Espírito do Senhor aqui, tentar. Vocês pensam que o Espírito que está para a igreja, ela não está vendo o que vocês estão fazendo? Você engana os crentes, mas o Espírito Santo não. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Morre Pantaleão em Terta. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam na morte e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, as lições sobre essa mentira de Ananias e Safira, nós vamos a dar tempo. Eu já adiantei muita coisa, nós vamos ver no final. Por ora, verdades importantes sobre a mentira e seus enganos. Você nota que quando Deus diz que um dos 10 mandamentos é não dirás falso testemunho, e Paulo diz em Efésios, não saia, fala para nós não mentirmos uns aos outros, Deus não está brincando. Vimos que Satanás é a fonte principal da mentira e dos enganos, porque Cristo chama de o pai da mentira. Em João 8,44, Cristo diz para os que mentem, os fariseus: vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, falando que ele é próprio, se a mentira é própria do diabo, porque é mentiroso e pai da mentira. Alguém disse que o diabo só tem uma filha. Como diz que ele é o pai da mentira, então a mentira é filha do diabo.
Então Satanás é um mentiroso, o maior influenciador de vidas mentirosas e falsas. Ele arruinou o casamento e a vida de Ananias e Safira. Então Jesus aqui encara aqueles mentirosos, religiosos, superficiais, hipócritas, que eram os fariseus. Outra verdade sobre a mentira é que as mentiras mais enganosas são as que mais soam como verdade. Olha o que o salmista diz no Salmo 55, 21. Ele fala lá que palavras mentirosas enganam e entram suavemente no coração dos tolos ou desavisados. O que é que o salmista diz? As palavras da sua boca, ou seja, dos mentirosos, eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas, né, suaves do que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. A influência mentirosa de Satanás é assim gigantesca, porque a mentira dele é gostosa. Olha, Eva, você pensa que Deus lhe deu tudo? Não deu não, Ele não fez você uma deusa, Ele não deu liberdade total para você. Satanás engana, terceira verdade, Satanás engana e desvia o mundo inteiro através de enganos cativantes. Lembra? O ditado do mundo: pecar é bom e eu gosto. Lembrei do camarada: eu gosto de pecar. As pessoas gostam dos enganos propostos por Satanás. É onde Cristo diz em Apocalipse 12: ele engana todo mundo. Nenhum aqui de vocês pode dizer que não já foi enganado pelo diabo. Talvez hoje mesmo. As pessoas mentem por várias razões, ou seja, mentem para evitar conflito, para evitar consequências, promoverem a si mesmos. Satanás também, com muitas pessoas, mente como meio de controlar os outros e as circunstâncias. Portanto, a mentira é um jogo de poder. Também destrói a confiança. Outra verdade: Satanás tentará usar em você os mesmos enganos cativantes que usou em Eva. Aí você diz: se Eva e Adão foram enganados, olha o que diz 1 Timóteo 2, 13 e 14. O engano de Eva era sedutor e cativante. Diz Paulo: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado. Por isso que o pecado dele foi pior do que o de Eva, foi rebelião na cara dura. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, nesse texto, Paulo dá por certo Adão e Eva como pessoas reais, literais. Aqueles que aceitam a teoria da evolução teísta dizem que Adão e Eva são apenas uma figura de retórica, de linguagem. Paulo diz claramente que Adão não foi enganado, mas somente Eva. Agora, como foi que Eva foi enganada? Satanás mentiu para Eva e a enganou para comer aquele fruto que parecia algo que ela nunca tinha provado. E ela deu também para o Adão, ofereceu a Adão. Que mesmo não sendo enganada, ela disse: minha filha, você botou tudo a perder. Mas já estou contigo, né? Se rebelou contra Deus em solidariedade à desgraça da sua mulher. Melhor teria sido ele pedir clemência a Deus por ela. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Transgressão é errar o alvo, é atravessar a fronteira, os limites. Existem consequências certas quando alguém desobedece a palavra de Deus. Transgressão, como nós vimos na lição da escola dominical, é chatar ou hamartia, palavra grega para errar o alvo, ultrapassar os limites do que é bom, do que é justo, do que é certo, do que Deus quer, e empurrar a pessoa para despencar no abismo do mal.
Então, Eva foi enganada por Satanás, porque primeiro enganou a si mesma, em relação ao que Deus disse: se você comer, você morre. O diabo disse: se você comer, você vai ser deusa. E ela se enganou pensando que algo diferente do que Deus diz. Aí, irmãos, olha, quando você ouvir uma mensagem e for dito, Deus diz assim, não bote pergunta em cima do que Deus diz. Não faça interrogação. Deus diz, não dirás falso testemunho. Aí você em cima, mas se eu estiver em aperto, mas se for para defender meu filho, meu marido, mas se a gente naquela igreja não tem muito valor, e se a gente disser que vendeu o terreno por tanto e segurar uma parte? Então não faça perguntas quando Deus manda fazer alguma coisa, só faça. A desgraça de quem desobedece ultrapassa o limite, e foi aí que Eva foi enganada, porque primeiro enganou a si mesma em relação ao cumprimento inexorável daquilo que Deus diz. O que Deus diz acontece, passa o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Foi exatamente essa mentira e as posteriores, essa mentira de Satanás, que deu a ele o poder, o controle, ele ganhasse o controle do mundo inteiro. Cristo disse que ele é o príncipe desse mundo, ele ganhou esse principado lá com a mentira. Satanás tentou mesmo com Jesus, colocando interrogações, dúvidas, porém com Jesus ele quebrou a cara dele, cara feia. E nós, o diabo não vai vir com a cara feia dele, ele vai enviar falsos mestres, falsos filósofos, falsos cientistas. Ele vai mandar para a igreja mestres para causar engano e perturbação. Eu tenho vários textos aqui que não teremos como ler, pelo menos hoje. João nos diz em 1 João 4,1: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E é exatamente conforme 1 Timóteo 4,1 que diz que por meio dos falsos mestres, Satanás espalha doutrinas de demônios entre o povo de Deus, para enganar o povo de Deus. Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, e diz: para que eu tenho medo que vocês sejam enganados, sejam vítimas das falsidades de Satanás, das mentiras. Se eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, com sua promessa cativante, eu temo que vocês possam ser enganados. O maior perigo da gente é ser enganado por Satanás e nós enganarmos a nós mesmos. Nessa declaração aqui de Paulo sobre o medo, Paulo tinha medo de apedrejamento, de que cortassem a cabeça dele. Ele tinha medo que os crentes fossem enganados. Nós vimos aqui que novamente ele trata o relato entre Satanás e Eva lá no Jardim do Éden como um evento histórico real, e não como um mito, como fazem os teólogos liberais e adeptos à teoria da evolução. A segunda coisa, ele mostra que a mente é o campo da batalha onde Satanás semeia suas mentiras, suas falsas religiões, filosofias e pseudociências. A terceira coisa aqui, que a intenção de Satanás é afastar o crente da simplicidade e pureza da sua devoção a Cristo. Para dizer: eu tenho medo que vocês se desviem da simplicidade e pureza de Cristo. Portanto, o perigo maior de Corinto eram os falsos mestres, que se travestiam de ministros de justiça. Agora, encarando essa questão da mentira do ponto de vista filosófico, das ciências humanas, as mentiras e enganos criados pelas falsas religiões, falsas filosofias e ciências que passaram a ser veículos de Satanás para enganar a humanidade. A mentira e seu engano do ponto de vista filosófico, ético, religioso e prático.
Os males da mentira foram analisados por vários pensadores através da história, vários filósofos, eu li muitos artigos sobre isso. Quais são as divisões básicas da mentira? Pelo menos 3. Mentir para si mesmo, é chamado de auto-engano, enganar a si próprio. Segundo, mentir para os outros, ou seja, induzir os outros ao engano. E terceiro, sofrer mentira, ser enganado pela mentira dos outros. Qual é a nomenclatura sugerida para os tipos básicos de mentira, engano e auto-engano? O primeiro é o auto-engano pessoal, que é literal, ou seja, é um auto-engano culposo por ignorância. A pessoa foi enganada por um falso profeta, por uma falsa filosofia, porque ele não estudou o suficiente. Muito crente vive enganado por falsos profetas, por falsas religiões, porque não estuda a sua Bíblia, não presta atenção na mensagem. Segundo tipo, outro nome aqui dessa mentira que é um auto-engano, o primeiro é o engano pessoal, literal. A pessoa mesmo acha que aquilo é verdade sem ser. Outro, ela sabe que é mentira, que aqui é o pecado de Ananias e Safira, é um engano de má fé, é um mal intencionado. Eles disseram, vamos dizer assim, assado. Mas primeiramente eles se convenceram de que eles podiam mentir e se dar bem. Eles consideraram Deus o Espírito Santo, eles provocaram Deus. E o terceiro eu chamei de engano interpessoal. Os dois primeiros são pessoais. Você engana a si mesmo. Você engana a si mesmo para poder enganar o outro. O terceiro é interpessoal, quando a mentira cria uma rede de outras mentiras e envolve pessoas além do mentiroso inicial. Já, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, assim como uma mentira puxa outra mentira. Então, mentir para si mesmo é um engano literal. É convencer sinceramente ou por ignorância de que algo é verdade sem de fato ser. Camarada passou lá na casa da Liliane e vendeu uma máquina que bate o bolo, cozinha o bolo e já cospe o bolo todo pronto e confeitado. E mostra o vídeo, e ela, opa, que maravilha! É só jogar os ingredientes, jogar a massa e o bolo, olha a massa, os ovos, o açúcar e tal. E dentro de meia hora sai quantos bolos você quiser. E ela acredita que foi isso. E passa o cartão. Aí o Misael chega, vamos testar. Ou seja, ela se enganou. Mas porque o Misael foi quem indicou. O Misael viu lá na rede social e indicou para ela. Ou seja, o Misael se enganou e enganou a ela. E os dois se enganaram. Então, é um auto-engano literal. Segundo, mentir para si mesmo ou engano estratégico. Sabe que algo é mentira, mas é conveniente e lucrativo tentar convencer a si e aos outros de que está com a verdade. Isso pode envolver um dilema do tipo, se eu contar a verdade, alguém pode ser morto. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Corrie ten Boom era uma alemã que escondia judeus para não serem mortos pelos nazistas. E ela tinha um quarto falso na casa dela, aonde ela escondia judeus. E se chegasse lá um daqueles nazistas, da Gestapo, a polícia de Hitler, e perguntasse, na sua casa tem judeus escondidos? E aí, Lucélia, você dizia o quê? Ela disse, se eu disser que sim, eu estou mentindo. Aí se eu disser que não, eu estou mentindo. E aí, Misael, você faria o quê? Se eu disser que não tem, eu estou mentindo. Mas se eu disser que sim, vão morrer os 10 judeus que eu tenho aí. Então, a gente pode tratar desse dilema depois. Mas a pessoa mentiu. E foi uma mentira estratégica, segundo ela, para salvar vidas. A terceira categoria aí é mentir para os outros ou engano interpessoal. A pessoa, depois de ter mentido para si mesma
ou enganada a si mesma acerca da verdade, ela se vê presa numa espiral descendente, num funil de efeito dominal, onde tem de continuar mentindo e inventando outras mentiras para não ser pega em falsidade ou ganhar algum privilégio. Vocês já assistiram um filme que o enredo, o cara disse uma mentira no começo e até terminar o filme ele vai inventar 1000 mentiras? Na vida real também é assim, diz que a arte imita a vida. Agora, nós vimos que o maior perigo do homem é se enganar a si mesmo. Porém, há um perigo real no mundo, que é controlado pelo diabo, onde os homens são enganados e vivem enganando. Paulo disse que o mundo está cheio de impostores, de homens maus que vão enganados e sendo enganando. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11, fala das ilusões e das mentiras satânicas. A Bíblia diz que o mundo jaz ou é governado pelo maior e mais antigo mentiroso que existe no universo, que Cristo chama de mentiroso e pai da mentira. Satanás usa todo o seu falso poder, falsos milagres e prodígios da mentira, para enganar a você e a mim, que se pode viver sem Deus. Todo mundo é um sistema articulado, montado, engendrado para enganar, através de uma grande operação chamada de operação do erro. E tudo nessa operação do erro envolve o que a Bíblia chama aqui, Paulo é chamado de engano da injustiça, cujas vítimas principais são aqueles que aqui Paulo chama de não acolher o amor da verdade. Vamos ver o que diz o texto de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. A esse, Paulo diz, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, milagres milagrosos, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na justiça. Ou seja, existe uma operação. A Bíblia fala do mistério da iniquidade, a operação do erro. E Satanás tem os seus agentes, seus falsos mestres, falsos filósofos, religiosos. É aquilo que João disse: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Paulo diz que eles trazem doutrinas de demônios e semeiam no meio do povo de Deus. Então Paulo estava preocupado com os cristãos em Corinto, para que eles não fossem vítimas das falsidades de Satanás. Ele disse: eu tenho medo, eu não tenho medo que vocês sejam perseguidos, martirizados, vocês sejam espoliados, percam todos os seus bens. Eu tenho medo que vocês percam a simplicidade, a pureza, a santidade. Vou começar hoje, e eu não sei até que ponto o nosso tempo vai dar. Eu vou começar uma série de mentiras e enganos que o diabo vai lhe contar para lhe desviar de Deus. O primeiro tem a ver com a estratégia que ele usou com Eva, fazendo com que ela duvide da vontade de Deus e pense negativamente sobre Deus. Deus disse que não coma desse fruto, isso aqui é ruim, isso aqui vai terminar na desgraça, na morte de vocês. Aí Satanás diz: não, querida, você está livre para comer de qualquer árvore do jardim. Ou seja, Satanás usará qualquer coisa como uma sedução para nos afastar de nossa devoção a Cristo. Até mesmo coisa como nossa família. Quanta gente não vem para a igreja por conta da família? Amigos, carreira. Quantas pessoas eu não convido para vir para cá e dizem: eu estou trabalhando no domingo? Educação. Quantos não foram para a faculdade e foram enganados pelas falsas filosofias, inclusive filhos de pastores, eu vi lá. Entretenimento, alguns ficam viciados em diversão.
Sofrimento, nós vamos ver isso mais na frente. Prosperidade, é dito que os crentes, eles são melhores crentes na peia, na provação, do que na riqueza, quando tudo está bem. Muitos se desviam quando estão bem financeiramente. Então as mentiras de Satanás têm a intenção de distorcer nossa percepção da realidade, nos afastar de Deus e sua vontade. Foi isso que Satanás fez com Eva. Olha, você está muito contente, muito alegre aqui no paraíso, você pensa que tem tudo, que já viu tudo, que experimentou tudo. Não, tem coisa a mais. Ele chega para o homem, você está contente com sua mulher, sua família, você pensa que é só isso? Não, tem outras diversões fora. Ou para a mulher, você está pensando que a vida é só isso? Ser dona de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, tem coisa mais interessante do que isso. E então, essas mentiras de Satanás destroem. Engano número 2, negar a veracidade de Deus e pensar com ceticismo sobre Deus. Ou seja, quem me garante de que a Bíblia diz é realmente a verdade? Quem me garante de que existe uma verdade absoluta? Existe tem vários enganos para substituir a verdade. O primeiro é chamado de relativismo. Não há absolutos. Não há uma verdade que é sempre verdade em todos os tempos. Isso aí é uma contradição interna. Quando você diz que não tem verdade absoluta, que nada é verdade por si mesmo, que todos nós é que fazemos a verdade, então quando você diz que não há verdade absoluta, então para isso ser verdade, não ter verdade absoluta teria de ser uma verdade. Só que quando você diz que tudo é relativo, aí você vai cair no subjetivismo. Não existe um ser maior, uma realidade maior que determina as regras. Cada sujeito é que determina as regras. Ou seja, todos nós podemos criar nossa própria verdade. Se tudo é relativo, cada sujeito faz as regras de moral para si mesmo. Cada um é que diz o que é certo e errado. Só que um mundo sem regras morais finda em completa anarquia, confusão, caos, catástrofe, colapsa e desaparece como 80 civilizações que abandonaram regras e verdades e eclipsaram, colapsaram. O terceiro substituto da verdade é o racionalismo, que a verdade deve ser observada ou provada ou não deve ser aceita. Isso é verdade se alguém me der evidências e provas. Eu coloco aqui a verdade, verdades que existem, mas que estão além da capacidade de prová-la. Toda verdade, a pergunta, eu questiono, toda verdade tem que ser provada com base em evidência? Só para você ter uma ideia, os próprios pensadores, tem um pensador chamado Gödel. O teorema dele diz que em qualquer sistema formal acima de um certo nível de complexidade, existem teoremas que não podem ser provados. Ele existe, mas não pode ser provado. O teorema de Gödel é da incompletude. Qualquer coisa que você puder desenhar um círculo ao redor, tiver limites, não pode ser explicada por si mesma e se referir a algo fora do círculo. Eu estou aqui forçando vocês a pensarem nisso. O universo, por exemplo, ele tem limites, ele não é infinito. Você pode traçar um círculo e colocar tudo do universo dentro desse círculo. Então, dentro desse círculo, esse ciclo mesmo não pode explicar-se. Somente algo fora dele é que pode explicá-lo. Ou seja, já que o universo é finito, somente algo fora dele, infinito, poderia explicá-lo. Você tem realidades que você não possa explicar com experiências feitas nesse mundo, mas que elas por si só, elas existem. Por exemplo, como é que as ondas da televisão chegam dentro da sua televisão?
Eu sei como elas chegam dentro da nossa televisão, mas eu não sei explicar como. Você sabe, Francisco? Então, há muitas realidades, eu poderia dar um monte de exemplo aqui, mas o tempo. O fato que diz que tudo é relativo, não há verdade, cada um faz a sua, isso é o subjetivismo, então cai num partir para a racionalidade, cada um, ou se não puder ser explicado em laboratório, não é verdade. Então isso leva ao niilismo. Niilismo vem de nihil, nada, vale nada. O pai dessa filosofia foi Friedrich Nietzsche, um alemão revoltado, pai do pós-modernismo, um filósofo do século XIX, que escreveu um livro, Vontade e Potência. E assim ele definiu o que é niilismo, ou nadismo. Ele diz: os valores mais altos estão perdendo seu valor. Foi ele que disse que Deus estava morto. Deus é um valor maior. Ele disse: não há limite, não há limite ou fronteiras entre o bem e o mal. Agora não há resposta para a pergunta: qual é o meu propósito? O niilismo, o nadismo completo é a convicção de que a vida é absurda, não tem explicação, à luz dos valores mais elevados já descobertos. Então ele diz que niilismo, nada vale nada, que falta objetivo para tudo, falta qualquer resposta para a pergunta por quê. Então ele diz: o que é que significa niilismo? Que os valores supremos não têm valor. E ele continua: o que é uma crença? Como nasce uma crença? Todas as crenças assumem que algo é verdadeiro. A forma extremista de niilismo significaria que toda crença, todas as suposições da verdade são falsas, porque não existe nenhum mundo real disponível para nós. O niilismo é a crença que nada vale nada. Nenhuma ideia, crença, religião ou visão de mundo tem significado ou valor. Ou seja, nada importa. E essa filosofia niilista, ela se aplica não só à questão moral do que é certo e errado, mas da existência, que é o niilismo existencial. Diz que não existe nenhum significado, nenhum propósito inerente na vida. Na área da moral, não existe regra sobre o que é certo e errado. Se não há verdade, qual é o resultado disso? Nós vimos na morte de Hugues Lior-Zabal, o jovem surfista de 39 anos que deu a cabo da vida e acreditava nessas filosofias. O resultado é o resultado da filosofia do desespero existencial, moral e espiritual, criado por filosofias relativistas, subjetivistas, nadistas, que levaram o homem, depois das 2 guerras mundiais, a perder a esperança, o significado e criar ciências falsas. Nós vimos que começa com a falsa ciência da teoria da evolução. E hoje eles dizem que não tem verdade, eles dizem que somente a ciência tem verdade, não incoerência. Arbitrariamente, para quem diz que não existe verdade absoluta, o mundo de hoje acredita em falsos dogmas da ciência, como teoria da evolução, teorias psicológicas e psicanalíticas, teorias sociológicas como marxismo, evolucionismo, etc. E aqui, eu estudei na Academia de Filosofia sobre filosofia da ciência, um dos filósofos da ciência, chamado Karl Popper. Ele desmascara essas falsas ciências. O próprio conceito de ciência vai variar de especialista para especialista. E então esse Karl Popper, ele vai dizer que marxismo, comunismo não é ciência, psicanálise, psicologia não é ciência. Ele vai dizer que a teoria, a evolução baseada em seleção natural não é ciência. Eu vou citar aqui Karl Popper. E Karl Popper vai nos mostrar o engano de confundir acúmulo de informação em uma área específica com ciência. Se estudou muito sobre mente, na psicologia que se criou mais de 300 teorias. Esse acúmulo de conhecimento não é ciência, de acordo com um dos gigantes da filosofia da ciência.
Psicologia, então, não é ciência só porque acumulou muitas informações, inclusive autocontradizentes. Então, o que é e como a filosofia da ciência define ciência? A teoria de Karl Popper, filósofo austríaco, tanto das ciências exatas quanto humanas. Ele nasceu em 1902 e morreu em 1994. Ele refuta a ideia de progresso científico como uma mera acumulação de conhecimento. Karl Popper argumenta que a ciência não avança simplesmente acumulando teorias, mas sim através de análise crítica das teorias anteriores, corrigindo-as ou até mesmo substituindo-as. Ele continua: na busca pela verdade na ciência, não a encontramos diretamente nos fatos, mas sim nas teorias que correspondem a esses fatos. No entanto, essa definição de verdade é complicada, porque não possuímos um critério absoluto de verdade, já que abandonaram que existe verdade. Então, mesmo que se formulasse uma teoria verdadeira, nunca poderíamos ter certeza, já que as consequências de uma teoria são infinitas e não podemos verificar todas elas. Para Karl Popper, não são ciências a teoria da evolução de Darwin, baseada em seleção natural, as teorias da psicologia e psicanalíticas, a teoria marxista e tantas outras. Ele quase que equipara a astrologia. Sobre o darwinismo, que diz que o homem veio de uma ameba, de um macaco. Sobre o darwinismo, o Popper vai falar da contradição da teoria da seleção natural, de que por acaso surgiu o mundo na grande explosão do Big Bang, por acaso, sem planejamento. Por acaso surgiu a vida aqui. Os pais do Francisco eram um vírus, um micróbio. Ou do Edson era um protozoário. E foi evoluindo, virou peixe, criou perna, saiu da água, virou macaco e hoje é o Misael. Aí os descendentes aí, os ascendentes do Misael, onde é que o Misael vem? Agora, olha o que o Popper diz. O darwinismo como um programa de pesquisa metafísica, é um livro do Karl Popper. Ele diz: a teoria prediz mutações acidentais e, portanto, mudanças acidentais. Para Popper, se as mudanças são acidentais ou ao acaso, não há planejamento nem inteligência, significa que o resultado seria também ao acaso. Ou seja, a contradição é que não há seleção naquilo que é feito por acaso. O autor do artigo, Sir Karl Popper e o darwinismo, tenta se defender dos ataques de Popper ao darwinismo. Lembra? O Popper não se apresenta como cristão religioso, mas apenas como filósofo. O cara diz: ainda que a afirmação seja correta no caso de organismos individuais, quando se trata de populações, a ideia central do darwinismo é totalmente diversa. A seleção natural transforma mudanças individuais ou acaso em mudanças populacionais com sentido adaptativo. Agora, como pode existir seletividade ou escolha intrínseca se até a evolução ocorre ao sabor do acaso ou da casualidade? Ou é por seleção ou é por acaso. Não dá para ser pelos dois. O autor do artigo acima continua sua inútil defesa da seleção natural e por acaso. Ele diz: as mutações e variações decorrentes não são direcionais, mas a fixação delas ao longo de gerações. Ou seja, foi evoluindo de uma ameba, de um micróbio, e a seleção era aqueles micróbios que eram fracos, eram destruídos, e os micróbios mais aptos eram fortalecidos. Então, a absoluta contradição da teoria da evolução por seleção natural é clara, quando assim o autor concorda com Popper que a seleção natural de indivíduos é por acaso. Para que para que isso fosse direcionado para populações inteiras, ou que essa seleção natural que por acaso dos indivíduos pudessem provocar, vamos dizer, a humanidade hoje como é,
tudo isso teria que ser não por acaso, nos indivíduos, mas que tudo fosse planejado para que esses indivíduos, esses micróbios, chegassem aos seres humanos. Então o autor diz que Pope afirma que a descrição de Darwin para a evolução humana acarretará em sequências evolutivas do tipo random walk, lá no original, caminhada ao acaso. Eu pergunto, como a caminhada ao acaso pode chegar a um lugar definido? Por isso, certo autor disse, é preciso muita fé para ser ateu. E aqui eu digo, é preciso muita fé cega e não lógica para acreditar na seleção natural cega e ao acaso, na teoria de Darwin. Karl Popper denuncia então várias outras teorias. Nós vamos ver na parte 2 dessa mensagem. Mas, para concluir, algumas lições tiradas do que já foi dito hoje, pensando especialmente em Ananias e Safira. Nós temos que escolher viver sobrenaturalmente ou superficialmente, viver com a espiritualidade real e sermos, ou então sermos hipócritas. Nós vimos que a igreja primitiva foi atacada por dois inimigos, perseguição e hipocrisia. Na perseguição eles cresceram e se desenvolveram. Mas se Deus permitisse a hipocrisia de Ananias e Safira, a igreja teria acabado no início. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a mentira de Ananias e Safira, estaria sendo ferida na sua alma, na sua essência, porque a essência da igreja, Paulo diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Em Apocalipse 13:15, Cristo diz para a igreja de Laodiceia: vocês não são quentes nem frios, vocês nem são contra nem a favor. Eu preferia até que vocês fossem contra a minha palavra, do que vocês dizerem que concordam, mas na realidade vocês são uma coisa da igreja e outra lá fora. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então cuidado com uma religião superficial, de aparência. Não deu certo para Ananias e Safira. Cuidado com a maneira como você lida com a vida. O que motivou a vida de Ananias e Safira foi orgulho e autoestima. Eles queriam respeitabilidade, eles queriam ser admirados pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Isso na perspectiva meramente econômica, social. O orgulho então foi a causa do auto-engano deles. O orgulho e a autoestima, como nós vimos até aqui, são as principais armas de Satanás. A raiz do pecado era o orgulho e a autoestima, que gerou neles a hipocrisia. Então cuidado em estar planejando coisas que você está provocando o Espírito Santo, você está mentindo o Espírito Santo. Tome cuidado para que a sua espiritualidade não seja superficial, só de aparência, seja um cristianismo só de boca, mas não de coração. Tome cuidado, porque Deus não deixa barato aqueles que zombam do Espírito Santo. A Bíblia fala de 3 julgamentos para o crente. Nós fomos julgados lá no Calvário, quando Cristo morreu na cruz por nós. Lá foi julgado o meu pecado. A Bíblia fala que eu devo me julgar como filho de Deus. Devo me examinar para saber se eu estou na fé. E a Bíblia diz que um dia o crente vai passar pelo tribunal de Cristo para julgar se os feitos dele foram feitos baseados em mentira ou em verdade. Então, concluindo, nós vimos aqui que o pecado do crente, ele é muito mais sério, de consciência muito mais grave do que o pecado dos perdidos. Naquela época, os descrentes mentiam descaradamente, porém Deus julgou aqueles 2 crentes. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, se
luta contra a hipocrisia. Examine seu coração. Não finja o que você não é. Não pratique hipocrisia. Continue a crescer espiritualmente. Ame a Cristo de todo o coração. Não seja superficial. Se deixe guiar pelo Espírito Santo. E para você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você tem a oportunidade de fazer agora. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos andar em novidade de vida e sermos salvos. Cristo diz: vinde a mim, que estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vem para Jesus Cristo hoje e você vai deixar de ser Pinóquio. Você vai deixar de ser Ananias e Safira. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã? Nós vamos encerrar com a oração. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda a continuar essa mensagem no próximo domingo ou na próxima ocasião propícia. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.